Platão, Santo Agostinho, Susan Haack. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. E a tal da filosofia do tempo, né? Já que esse é o assunto principal da live, depois de começar, então, respondendo essa questão. O que é a filosofia do tempo? E de que ela se trata e tal, além de estudar o tempo, assim, a área da filosofia que estuda o tempo, ok, mas o quê? Não, dê mais detalhes pra gente. Sim, quais tipos de pesquisas, né, que a gente pode ver em filosofia do tempo? Eu separei aqui, já que eu já vi que você ia fazer essa pergunta, né, que é muito legal, que já deixa a gente meio preparado. A gente pode ter mais, eu acho que 3 tipos de pesquisa, assim, em filosofia do tempo, né? E como filosofia do tempo está, como que fala? Desde que tem filosofia, a gente estuda filosofia do tempo, então é um tema muito amplo. Eu acho, então, que você tem um tipo de estudo mais histórico, né, ou ligado à história da filosofia, que acaba que é uma tradição mais comum aqui no Brasil, né, vou estudar o tempo em Santo Agostinho, o tempo em Kant, Bergson. Você pode ter desde os pré-socráticos, Aristóteles, Platão, etc. Também você pode ter uma história de filosofia do tempo ligada a tradições não ocidentais, como no budismo, filosofia árabe, africana, por aí vai. Então, eu acho que existe esse campo, e esse não é um trabalho que é pior do que um de filosofia analítica, né? Como eu já tinha falado com ele antes, eu acho que a gente tem que valorizar a história da filosofia, só a gente não pode colocar como uma regra, né? Que você só pode fazer história da filosofia ou falar do conceito de X e Y. Aliás, eu posso já vou dar dica de um livro muito legal, de um cara que chama Gonçalo Almígio Palacios, que chama Como Fazer Filosofia Sem Ser Morto, Grego ou Gênio, que é bem bacana. Que engraçado o título. É maravilhoso, e é isso. Que aí mostra isso, e ele é um livro bem bacana para todas, acho que para até quem não é de filosofia, gosta muito desse livro, que eu acho que tem uma tradição meio colonial daqui no Brasil, da gente só poder fazer filosofia dos outros, né? Então, assim, enquanto lá fora eles fazem filosofia, a gente aqui só fica falando da filosofia dos outros. Isso é uma análise minha, né? Mas então eu indico esse livro, mas também eu acho que também a gente chegar aqui e falar assim, a história da filosofia é um lixo e não pode ser feito. Eu acho que o que é prejudicial é impedir, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, vamos respeitar o trabalho de todo mundo. Existe esse trabalho, então, voltando, depois desse shade, da filosofia do tempo. História da filosofia do tempo, você pode estudar um filósofo específico. E tem muito filósofo que vai dar trabalho, você pode ficar uma vida toda estudando, e vai ser um bom trabalho. Sei lá, por exemplo, o Kant, né? Pode acontecer isso. Hegel, por aí vai. Então, esse primeiro campo que eu acho que tem de história da filosofia que algum filósofo fez né, e por aí vai. Existe um estudo que é o estudo mais voltado para problemas filosóficos e mais voltado também para uma filosofia contemporânea, que é o que eu estou mais por dentro, então é sobre o que eu vou conseguir falar mais, que a gente chama também tradição analítica, né? Então, né, a gente vai estudar também história da filosofia, mas mais focado em alguns problemas específicos e mais, vamos dizer, mais com um método mais chamado de método analítico, certo? Mas aqui também, sempre como a gente já fala, né? Não sei, tem sempre, pode ter níveis, o que é analítico, o que não é, e sempre é bom também saber um pouco de história da filosofia. Então,
dentro desses problemas, né, hoje, e ligados à filosofia contemporânea, ou algo que você vai poder defender suas ideias, não fazer só a história da filosofia, então a gente tem uma pergunta geral metafísica sobre o que é o tempo, né? O que é o tempo. Nessa pergunta do que é o tempo, a gente chama, às vezes, da pergunta estrutural, porque você acaba tendo que definir qual que é a estrutura do tempo, certo? Dentro desse problema da estrutura do tempo, existe o problema que eu estudo mais particularmente, que é o problema da seta do tempo, que é definir como que se dá a seta do tempo, né? Ou se existe uma seta do tempo, da onde que a gente tira essa seta ou direção do tempo, esse sentido do tempo desse modo. Outra pergunta central seria o problema da realidade do tempo, que definido uma dada estrutura do tempo, essa estrutura pode ser real? Então, sempre quando você vai responder a pergunta da realidade do tempo, ou dizendo que ele não é real, você vai pressupor alguma estrutura do tempo, né? Então, você vê todos os argumentos contra a realidade do tempo, antes disso, eles colocam assim, o tempo é isso, 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 e isso não pode ser real. Isso eu chamo de problema ontológico do tempo, né? Tem questões sobre a topologia do tempo numa escala mais universal, certo? Tem o problema do status ontológico do passado, do presente e do futuro. Tem também questões que estão ligadas ao que é a simultaneidade, o que é a sincronicidade, a sincronia, também é um problema muito ligado com o tempo. Tem também questões que estão ligadas à percepção ou à consciência do tempo. Isso eu estudei muito pouco, tá, gente? Eu fico bem ali para metafísica, não tem mais assim, posso indicar alguma coisa para vocês estudarem, quem tiver interesse. Tem questões que estão ligadas ao tempo e à memória, tempo e a linguagem, e esse tempo e a linguagem vão estar ligadas à lógica temporal, né? Também. Tem também questões que envolvem o tempo e a filosofia da ciência. Eu vi aqui na live do Domingos Faria, ele falou, né, sobre alguma dessas questões. Deixa eu ver o que mais. A lógica temporal, uma coisa que eu acho que é legal de falar, a gente tem a lógica temporal estudada dentro do campo da filosofia, e a gente tem a lógica temporal que é desenvolvida dentro da ciência da computação, meio que independente. Tá? Então, um campo de pesquisa que eu acho bem legal, que é que eu quero ir também, que eu indicaria para quem está assistindo, até para quem é de ciência da computação ou quem foi da filosofia, seria unir essas lógicas, sabe? Porque a gente tem bastante desenvolvimento da parte de lógica temporal, mais por filósofo, e tanto de ciência da computação. E talvez a gente poderia conversar mais, e isso pode ser legal. Tanto da gente saber o que eles estão fazendo na ciência da computação, quanto o inverso. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. E tem as questões também, que aí eu acho que seria o terceiro ramo de estudo de filosofia do tempo, né? Mais ou menos desse jeito que eu dividi, que já é mais interdisciplinar, que aí está ligado a isso que eu falei. Então, você pode estar dentro da ciência da computação estudando lógica temporal, o tempo ligado com ciências biológicas, neurociência, psicologia. Psicologia geralmente já vai estar ligada com aqueles problemas de percepção do tempo. Deixa eu ver o que mais. O tempo, filosofia da física, claro, que muitas vezes está ligado à metafísica, mas você pode estar centrado mais na filosofia da física mesmo. E eu estou gostando bastante desse tema, por isso talvez eu foque. E dentro da inteligência artificial, você tem todo um campo de representação temporal para a inteligência artificial. É representação temporal, e vai entrar tanto percepção quanto lógica temporal, é bem bacana. Eu acho basicamente isso, assim, que eu separei. Deve ter mais coisa que eu não sei.
Ok. Eu lembro que, acho que na graduação eu só estudei o tempo no Agostinho mesmo, só foi isso. Eu Quer dizer, pelo menos eu só sei oficialmente, né? Eu sei da frase famosa, uma das mais citadas, né? Que a gente cita, quem não citou. Quem nunca citou Como vai é que citar. é a frase mesmo? Esqueci. Se não me perguntarem, sei o que é tempo. Se me perguntarem, eu já não vou saber responder. Mas é bem interessante para começar, porque está querendo dizer assim, a gente é muito íntimo do tempo, e existem várias coisas assim, então a gente conhece o tempo. Sei o que é. Qualquer pessoa que você fala assim, você sabe o que é tempo? Claro. Então me fala. Aí É já isso aí, ó. É isso aí. Aquilo ali lá. Olá, eu sou Ilô Marinho, eu faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$40 e não R$ 39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.